Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Fiona começou um trabalho de limpeza geral na mansão de campo onde ela e o marido moravam. No meio do trabalho, ela colocou uma música animada e alegre e passou o aspirador de pó, cantando junto com a melodia em seus fones de ouvido. Então, ela decidiu tirar o lixo e, de repente, notou algo brilhante no fundo da lixeira. Por alguma razão, sua mão alcançou o objeto incompreensível, e a mulher o retirou da lixeira. Era um teste de gravidez, e deu positivo. Fiona entrou em um estado de estupor, desligou imediatamente a música e sentou-se na beirada da cadeira, olhando fixamente para o exame, sem piscar e balançando de um lado para o outro. Apenas um pensamento martelava em minha cabeça, e este é o fim. O exame definitivamente não é meu, o que significa que meu marido tem uma amante, e ela está até grávida. Que sacanagem! Não posso ter um bebê, e ela pode. Sua vida inteira passou diante de seus olhos naquele segundo. Fiona perdeu seus pais muito cedo, quando tinha apenas 3 anos de idade. Desde então, sua avó levou Fiona de volta para sua aldeia e a criou sozinha. A vida no vilarejo não era fácil, era difícil. Acordávamos tarde e íamos para a cama tarde. Passávamos o dia todo trabalhando duro e cuidando da casa e dos afazeres domésticos. Desde criança, Fiona gostava de medicina, tratava animais, era gentil e simpática. Mas quando a garota completou 18 anos, pouco antes da formatura, sua avó morreu. Ela estava atrofiada e doente há muito tempo, e se queimou como uma vela. De qualquer maneira que você olhasse para ela, ela era velha. Um parente distante ajudou no funeral e aconselhou Fiona a ir para a cidade. Ela mesma morava lá. A mulher continuava a importunar a garota. Espere um pouco com sua faculdade de medicina. Não é divertido dar injeções e pingos. Você entende que a coisa mais importante para uma garota é se casar. Então não há necessidade de trabalhar. Especialmente porque você é uma beleza, em pernas de orelha a orelha, rosto de boneca, cabelo lindo, trança até os ombros. Quer que eu ajude a conhecer um homem de negócios? Venha nos visitar e nós o convidaremos também. Ele é cerca de 15 anos mais velho que você, mas isso não importa. O principal é que ele está cheio de dinheiro. Se ele gostar de você, você será como queijo na manteiga. Fiona estava em choque profundo após a morte de sua avó. Ela não sabia como viver ou o que fazer, então apenas assentiu, confiando em sua tia Maria. Ela não era uma estranha, portanto não lhe daria maus conselhos. E assim fizeram. Fiona veio para ficar com sua tia. Naquela mesma noite, seu parceiro de negócios Kevin, seu marido, foi convidado para um jantar. O homem estava na casa dos 30 anos. Por fora, era muito bonito, um homem bonito e carismático que sabia seu valor. Kevin adorava garotas, especialmente garotas jovens e inexperientes. Essa era sua fraqueza. Tia Ana sabia bem disso pelas histórias do marido e eles decidiram brincar com isso. Quando eles foram apresentados à mesa, Kevin ficou babando. Deixe-me apresentá-lo, Kevin, a Fiona. Ela é sobrinha do meu primo. Uma garota legal. Do interior. E que pena! Sua avó a criou, e agora ela está morta. Ela é órfã e está sozinha. Ela quer estudar medicina. Ela está aqui para visitá-la. Fiona, este é o Kevin. Ele é um empresário respeitado, parceiro de negócios do meu marido Tom. Espero que vocês dois possam ser amigos. Vamos levantar nossas taças e brindar ao nosso encontro? Fiona acenou e corou. O homem estranho estava olhando para ela de forma tão expressiva. Ele estava olhando para ela. E Kevin já estava mentalmente fazendo tudo o que podia e o que não podia com Fiona. Ele gostava loucamente da garota. Tudo o que ele gostava nela é lábios cheios e sensuais, olhos lindos e tortuosos, esbelta, pernas longas e obviamente não sofisticada nos prazeres do amor. Sangue e leite, o que mais há para dizer? Não se encontrava uma mulher assim na capital hoje em dia. Kevin cortejou Fiona a noite toda, fez avanços sutis e elogios,
e pediu o número de telefone dela. Foi assim que eles começaram a namorar. O homem estava exausto e queria atacar a moça imediatamente, mas Fiona era completamente selvagem e, a menor tentativa de entrar debaixo de sua blusa ou saia, ela empurrava o namorado para longe e começava a chorar. Como se estivesse com medo, e pronto. Além disso, Maria advertiu Kevin com veemência: se você gosta dela, case-se com ela. A garota é boa, trabalhadora, fácil de conviver. A esposa perfeita. E não se atreva a estragar sua sobrinha por nada. Ela é da família, afinal de contas. Então Kevin decidiu: por que não se casar de verdade? Quantas mulheres você pode trocar como luvas? Com uma mulher tão bonita, você pode sair em público e na alta sociedade sem ter vergonha de aparecer. Um mês depois, foi realizado um magnífico casamento. Foi tudo muito repentino para Fiona. Ela não foi convidada a dar sua opinião. Tia Maria e Kevin estavam no comando. Ela continuou falando e falando e falando. Aqui, Fiona, você vai me agradecer pelo resto da sua vida. Que noivo eu lhe apresentei. Agora, olhe aqui, não perca a dignidade. Obedeça seu marido, faça o que ele quer, dê o melhor de si, e você pensará que toda a sua vida está garantida. E uma Fiona confusa não sabia se realmente amava Kevin ou não. O tempo havia sido muito curto. Sim, ela certamente gostava dele, ele era inteligente, galanteador, mas, francamente, ela tinha um pouco de medo dele. Como tudo funcionaria? Será que eles se dariam bem em casa? Como seria a primeira noite de núpcias? A garota se sentia como uma estudante enfrentando o exame mais responsável e sério. Kevin estava radiante, aceitando as felicitações, e nem um passo longe de sua princesa. Ele estava literalmente contando os minutos até que a sangrenta cerimônia chamada casamento terminasse, para finalmente conseguir o que tanto desejava, a inocência de sua esposa. E aqui estão eles, finalmente ambos na mansão. Fiona está tão linda e fresca. Kevin desamarrou avidamente o espartilho apertado e ajudou a tirar o vestido de noiva. Ele admirou a forma e o corpo de sua esposa. Ela pertencia somente a ele agora. Só de pensar nisso, ele ficava excitado como um louco. E Fiona estava tremendo de febre. Vários sentimentos estavam lutando dentro dela, em desejo, medo, vergonha. Estava tudo misturado. Seus temores eram totalmente infundados. Kevin se revelou um amante habilidoso e muito sensível, e a primeira intimidade deles correu perfeitamente bem. Kevin era apaixonado e carinhoso ao mesmo tempo, sussurrava palavras de amor para ela, chamava-a de happiness, a felicidade, e sunshine, a luz do sol, joy, a alegria. Nos primeiros 6 meses, eles viveram um idílio total. Fiona cuidava da casa e dos afazeres domésticos e esperava fielmente pelo marido no trabalho, enquanto Kevin voava para casa como se tivesse asas. A mulher se sentia amada e desejada. Logo, no entanto, o homem ficou entediado com o corpo da jovem empregada, fartou-se dele e voltou a desejar novidades e sensações picantes. Fiona era, de fato, uma boa anfitriã, de boa índole, tentava não escandalizar e suavizar as coisas, satisfazendo todos os caprichos de seu marido sempre descontente, mas a cada ano a situação só piorava. As discussões e brigas mais acirradas entre eles eram por causa dos filhos. Fiona queria muito ser mãe, o que é normal para qualquer mulher. Mas Kevin era inflexível quanto a isso e repetia sempre a mesma coisa. Ainda é cedo, qual é a pressa? O meu negócio é fazer e trabalhar, você vê que eu estou exausta. E vai ter gritaria, gritaria, fraldas e fraldas. Que pressa, você tem a vida toda pela frente. É melhor você me fazer uma massagem relaxante, do jeito que eu gosto. Venha cá, querida. Fiona chorou e se ressentiu, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito, então ela tomou as malditas pílulas anticoncepcionais, sonhando secretamente que logo Kevin mudaria de ideia e eles seriam pais. Mas, com o passar dos anos, ela e Kevin foram se distanciando cada vez mais, e não havia filhos à vista. Recentemente, Fiona não aguentou mais e decidiu conversar seriamente. Kevin, não posso mais fazer isso. Se não quer que eu tenha um bebê, vamos pegar um de um orfanato. Há tantas crianças abandonadas e ofuscadas. Vamos lá amanhã, vamos dar uma olhada. Estou lhe implorando.
Não entende que estou sofrendo, que me sinto mal por não poder ser mãe? O homem fez uma careta como se estivesse com dor de dente, pensando consigo mesmo, em que incômodo, uma ideia é mais louca que a outra. Não sei por que ele pensaria em tal coisa, mas ele respondeu em voz alta. Não amanhã. Desculpe, querida, tenho uma viagem de negócios não programada, de apenas um dia. Tenho que sair pela manhã. Traga-me tudo como de costume. Voltaremos a esse assunto mais tarde. Fiona não aguentou mais e gritou. Por que você sempre consegue o que quer? Por que você sempre consegue o que quer? Kevin, você não vê que somos como estranhos agora? Cada um de nós tem sua própria vida, e nem temos filhos ainda. Você não entende isso? Um bebê nos unirá novamente. Eu quero ser mãe de novo. Você é egoísta, velho e seco. Kevin também adotou um tom de voz mais alto. Está perdendo alguma coisa? Eu a levei porque sua tia me pediu. Você vive como uma corfiona, vai a exposições, a eventos beneficentes, a salões de beleza, e o que mais está faltando? Bem, eu não quero ter filhos, isso é um crime? É isso, não vamos falar mais nada. E o homem saiu, batendo a porta com um estrondo que quase a fez voar. E Fiona chorou de ressentimento e injustiça por muito tempo, mas hoje ela encontrou o malfadado teste de gravidez. Então, Kevin não quer ter filhos com a esposa, mas está tendo um caso paralelo e está pronto para ser pai? Como isso é possível? Fiona começou a se lembrar dos detalhes da vida conjugal deles nos últimos tempos. De fato, Kevin chegava em casa cada vez mais tarde, ela encontrava cabelos de outras mulheres nas roupas dele e, às vezes, cheirava a álcool. Mas o mais importante é que a intimidade entre eles havia desaparecido quase que completamente. Não havia nenhum vestígio da ternura e da paixão de antes, agora eram apenas deveres conjugais de vez em quando. Fiona não suportou e ligou para sua melhor amiga, Alionka, contando tudo entre soluços. Ela ouviu atentamente, não interrompeu e depois atendeu. Ouça, Fiona, você disse que o Kevin vai embora amanhã de manhã? Então pegue um táxi e o siga. Vamos ver para onde ele está indo, para a estação de trem ou não? Você descobrirá. Enquanto isso, finja que não sabe de nada. Seja paciente. Você precisa de provas de qualquer maneira. Agora você vai lhe dar um escândalo, e daí? Ele vai começar a negar. Fiona decidiu fazer exatamente isso. Levantou-se cedo com o marido, preparou café e sanduíches para a viagem, beijou-o gentilmente no rosto e, ao virar a esquina, um táxi estava esperando por ela. Seu marido saiu pela porta e ela o seguiu. O taxista foi pago pronta e generosamente, por isso não fez muitas perguntas e seguiu habilmente o carro de Kevin. Imagine a surpresa dela quando o marido entrou em uma floricultura em vez da estação de trem. 15 minutos depois, ele saiu com uma enorme braçada das mais belas flores. Os mesmos lindos buquês que ele havia lhe dado uma vez. Fiona sentiu uma pontada de ciúme em seu coração. Quando ela se deu conta, o homem havia parado em frente a um hotel 5 estrelas. Fiona estava tremendo, então esperou um pouco e continuou. Ela perguntou à moça da recepção com uma voz frenética. Perdão, para qual quarto o respeitável cavalheiro foi? Tenho assuntos importantes a tratar, há uma carta a ser entregue. A garota sorriu. Para a 20ª suíte. Ele a reservou para hoje. Já tem uma gostosa esperando por ele. Provavelmente em um encontro romântico. Não quero incomodá-lo. Deixe uma carta e eu lhe direi quando sair. O sangue subiu à cabeça de Fiona, ela não conseguiu ouvir as últimas palavras da garota e saiu correndo para o ar livre. Ela estava sufocando. Estava acabada. Não havia mais dúvidas quanto a isso. As lágrimas rolaram pelo rosto da mulher em uma chuva de lágrimas, cobrindo tudo ao seu redor. Sacana! Sacana! Devo voltar e fazer um escândalo? Oh, não posso suportar isso. Será insuportavelmente doloroso ver meu marido se divertindo com sua amante. E é tudo tão baixo e sujo. Então, agora você está sozinha, Fiona, sem filhos, sem marido, sem educação, sem teto, ninguém quer você sozinha. O que fazer?
Para onde correr? Não quero ver aquele canalha de novo. Acontece que Kevin só precisava de mim para ter prazer e, quando se cansou de mim, imediatamente encontrou uma nova boneca. E a culpa foi minha. Eu deveria ter estudado medicina, eu teria uma profissão. E o que há de errado nisso? Não me importo, vou para o campo. Está tudo bem, as pessoas vivem lá também, eu vou ficar bem. Eu preferiria morrer de trabalho duro, mas nunca mais voltarei para Kevin. O motorista de táxi, observando seu companheiro de viagem andando de um lado para o outro, soluçando e segurando a cabeça, entendeu, é claro, de uma vez só. Então o marido era infiel, afinal, e o que ele estava perdendo? Uma mulher tão linda que ele não conseguia tirar os olhos dela. Ele saiu do carro, aproximou-se silenciosamente da mulher e a tocou levemente pela manga. Desculpe, você tem outro lugar para ir ou estou livre? Fiona olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e assentiu com a cabeça. Sim, agora vá para onde me pegou e depois para a estação de trem, se puder. Eu pagarei mais. Terá que esperar um pouco até que eu pegue minhas coisas. O motorista do táxi suspirou. Não precisa pagar mais, você já me deu o suficiente. Eu entendo. Vamos embora. Não fique tão preocupado. Seja o que for que Deus faça, é tudo para o melhor. Tudo vai dar certo. Isso acontece com tanta frequência na vida, que você acha que tudo acabou e, com o tempo, fica até engraçado. Os problemas que pareciam intransponíveis na época, na verdade não são nada. Era como se Fiona não pudesse ouvi-lo e estivesse olhando para um ponto, pensando em algo próprio. Ela estava tão chocada e prostrada que não estava conseguindo pensar com clareza. A mulher estava soluçando, juntando freneticamente coisas em sua mala e papéis. Ela queria deixar um bilhete para o canalha, mas mudou de ideia e saiu correndo da mansão. Ela chorava e chorava sem poder fazer nada. Na estação de trem, ela pegou um bilhete de trem elétrico, entrou em um vagão meio vazio e voltou para sua casa em caminhonetes. As árvores e as casas cintilavam do outro lado da janela, como se estivessem dizendo adeus a ela. Fiona estava assustada e preocupada, magoada e ferida pela traição do marido. Ela não sabia nem entendia como e por que poderia continuar vivendo. A mulher desceu da carroça e vagou por um longo tempo pela estrada rural empoeirada, conhecida desde sua infância. Finalmente, ela viu sua casa. O que Fiona viu a surpreendeu ainda mais. Nos 4 anos em que estivera fora, desde a morte de sua avó, a casa havia caído em ruínas. O quintal e o pomar estavam cobertos de ervas daninhas e arbustos silvestres, a varanda estava dilapidada e as janelas, há muito tempo sujas e sem limpeza, tinham um aspecto deprimente. A mulher mal conseguiu abrir o longo cadeado enferrujado e entrou. Tudo estava igual a quando sua avó morava lá. Apenas a poeira e as teias de aranha ao redor eram enormes. Fiona se sentou na cama de penas onde havia dormido tão bem quando criança e chorou novamente. Suas mãos estavam caídas e ela não queria viver. Então, ela olhou para o retrato da avó na parede e teve a impressão de que ela estava olhando com tanta reprovação, como em sua infância, quando a neta havia feito algo errado. O olhar de sua avó literalmente dizia: "Por que você está tão triste? Não desista. Você precisa trabalhar, e assim nenhum pensamento ruim virá à sua cabeça. Somente pessoas preguiçosas sofrem. E nós, os aldeões, não temos tempo." Essa era a frase favorita da minha avó. E Fiona estava com raiva de si mesma. Ora, realmente, sou como uma tola, chorando e chorando. Há tanto trabalho para fazer, mas levante-se e vá buscar água. Vou colocar a casa em ordem e depois vou continuar chorando. E a mulher arregaçou as mangas e começou a limpar ativamente, lavando e colocando as coisas em ordem. O mais triste era que o poço no pátio havia secado. Fiona tinha que buscar água no rio e, para beber ainda mais, na fonte. Na loja do vilarejo, a mulher comprou mantimentos para uma semana e preparou o jantar. Ela estava tão exausta do trabalho do dia que foi para a cama sem comer. Mas, no meio da noite, foi acordada por gritos vindos do pátio. A mulher entrou em pânico, pegou uma lanterna, vestiu a jaqueta, fez uma cruz e foi ver o que havia acontecido. Alguém estava gritando do poço: "Socorro! Socorro! Socorro!"
Eu não vou sair. A mulher correu até o poço e iluminou-o com uma luz. No fundo havia uma criança assustada e um gatinho coberto de lodo. Fiona gritou para ele: "Oh, meu Deus! Querida, você está bem? Há quanto tempo você está sentada aí? Como você caiu no buraco?" O menino gritou em soluços. São 5 horas. Eu estava voltando para casa e ouvi um gatinho chorando no quintal dela. Não pude evitar, então acenei por cima da cerca para ver. E ele caiu no buraco. E ele estava chorando muito. Então eu o segui. Achei que seria fácil sair, mas não calculei minha força. Consegui descer até a metade, mas depois não consegui mais, não havia nada em que me segurar. Minhas mãos estão todas quebradas. Que alma bondosa você é! Agora, seja paciente, vou encontrar uma escada e uma corda. A mulher, de alguma forma, baixou uma escada de madeira frágil que havia encontrado no celeiro, e o menino e o gatinho se arrastaram para fora com rapidez e destreza. Não era uma visão para os fracos de coração, e ambos pareciam limpadores de chaminés, sujos e encardidos. O gatinho se acalmou nos braços do menino e parou de gritar. Fiona foi às lágrimas por essas pobres criaturas. Ela pediu: "Ok, venha comigo. Vou lhe trazer minhas roupas limpas e uma toalha, vou tomar um banho e lavar o gatinho com água e sabão na bacia. Vou lavar suas roupas. E vou esquentar o jantar. Só tenho batatas e salsichas. Não o deixarei sair à noite, mas o levarei para casa pela manhã. Tudo bem? A propósito, eu sou a Fiona." O garoto acenou com a cabeça e se apresentou como um adulto. "E eu sou William. Moro com meu pai e minha madrasta na periferia da cidade. Todo mundo me conhece por aqui. Meu pai se machucou gravemente no trabalho, foi atingido por uma árvore há 6 meses. E minha madrasta não gosta de nós. Quando meu pai era saudável, ela gostava muito dele. Claro, nossa casa é grande e bonita, meu pai ganhava muito dinheiro, ele costumava cortar madeira. E quando ele ficou doente, minha madrasta quase não mora mais conosco. Ela desaparece em algum lugar da cidade o dia todo e a noite toda. Ela diz que trabalha em turnos, mas eu não acredito nela. Mas não vou deixar meu pai, faço tudo sozinha e cuido dele." Após o banho, Fiona finalmente pôde dar uma boa olhada em seu hóspede. O garoto era muito bonito, aberto e sorridente. Eles alimentaram o gatinho com leite morno e o batizaram de Jim. William também comeu com gosto, pois era óbvio que o menino estava com muita fome, e todos foram para a cama. Fiona acordou cedo e começou a mexer na cozinha, fazendo grãos e fritando panquecas com fermento, como as de sua avó. William imediatamente lavou o rosto e correu para dentro de casa ao sentir o cheiro. Ele elogiou Fiona. "Nossa, só que minha mãe costumava fritar isso para mim quando eu era criança. Eu tinha me esquecido de como era bom. E o mingau é ótimo. Sem grumos. Obrigado, estava delicioso." Fiona acariciou seus cabelos. "Obrigado, William. Vou pegar mais café da manhã para o seu pai enquanto está quente, e depois vamos embora. Alimente o Jim por enquanto. Você o levará?" O garoto acariciou o roronar do animal atrás da orelha e o acariciou gentilmente. "Eu vou, é claro. Temos uma casa grande e um quintal, espaço suficiente. Eu adoro animais, assim como meu pai. Sinto muita pena dele. Ele chora muito à noite por causa da Biona e não consegue fazer nada. Ele apenas bate os punhos. Talvez um gatinho o animasse um pouco." Fiona e William conversaram durante todo o trajeto. Ela se sentia tão bem com aquele garoto alegre e maduro, inquieto para a idade dele. Como ela desejava ter um filho como aquele. Para cuidar de alguém, para que ela não se sentisse sozinha. A casa de William era uma casa grande e bem construída, obviamente feita para durar. Mas quando entraram, o coração de Fiona quase caiu ao sentir o cheiro de um homem deitado. Era óbvio que não havia nenhuma supervisão feminina ou mão estendida por um longo tempo. Havia coisas espalhadas por toda parte, poeira e sujeira. William a conduziu até o quarto do pai.
O que ela viu a chocou profundamente. Na cama estava deitado um jovem magro e emaciado. Ele não cortava o cabelo nem fazia barba há muito tempo e era óbvio que a cama não era trocada há meses. Ao ver uma mulher tão bonita à sua frente, ele se sentiu envergonhado. Olá! Eu conheço você? Desculpe, não está arrumado. Não consigo me levantar de jeito nenhum, estou acorrentada à maldita cama para sempre, e meu filho ainda é pequeno, ele ajuda o máximo que pode, mas você sabe, ele só tem 9 anos. Gostaria de morrer mais cedo e não torturar a mim e ao meu filho. Não tenho forças para nada. Fiona abriu a janela e puxou as cortinas empoeiradas para trás. Não é nada demais. Eu também me mudei ontem para o campo. Não estou aqui há nem 4 anos, você deveria ver o que está acontecendo na minha casa. Embora eu tenha nascido e crescido aqui. Mas eu não me lembro de você, não é? Meu nome é Fiona. E você é? O homem respondeu. Eu sou o Max. Também sou órfão, cresci em um orfanato. Meus professores me disseram que minhas raízes estão aqui, nesta aldeia. Foi por isso que vim morar aqui. Consegui um emprego na área florestal e construí uma casa com minhas próprias mãos. Casei-me com Ana. Eu a amava muito. Eu a conheci em um baile no clube da vila. Ela era uma moça muito inteligente, faxineira e anfitriã, a casa brilhava e reluzia com ela, tínhamos um jardim, uma pequena fazenda para nós. Tivemos um filho. Mas minha esposa teve sérias complicações após o parto, eles a trataram por um longo tempo, mas quando William tinha 5 anos de idade, ela morreu mesmo assim. Os médicos do vilarejo não a viram e ela tinha câncer. Eles não perceberam a tempo, e foi isso. Eu chorei muito. Meu filho era a única coisa que me mantinha neste mundo. Não me abati por ele, não comecei a beber, e eu queria. Só bebi uma vez, depois do funeral da Ana, e então acordei de manhã, minha cabeça estava rachando, meu filho estava chorando com fome, chamando pela mãe. E prometi a mim mesma que não beberia nem uma gota. Começamos a viver juntos. Há 1 ano, conheci Eva. Quando eu estava na cidade a negócios. Nós nos esbarramos em uma loja, e foi assim que nos conhecemos. Contei a ela tudo honestamente, sobre minha esposa e meu filho. Ela disse que me amava e que estava vindo morar conosco. Mas ela não se dava bem com William, seu filho não gostava dela, só isso. No começo eu estava com raiva dele, achei que ele queria nos separar de propósito, que estava com ciúmes. E só agora percebo que ele estava certo. Enquanto eu ganhava muito, Eva não me largava. Ela trocava de roupa várias vezes. Ela não queria ficar com a fazenda, o jardim era minha responsabilidade, e sua manicure estava estragada, veja bem. Mas eu amava muito e perdoava tudo, desde que ela estivesse lá. E quando fui atropelado por um pinheiro enorme no trabalho e fiquei inválido, foi como se ela tivesse sido levada pelo vento. Ela desapareceu na cidade. Vinha uma vez por semana para mudar as coisas, torcia o nariz para mim, nem olhava para mim, como se eu não fosse nada. Ela diz que está trabalhando, mas não tem dinheiro, não tem ela, só histórias. É compreensível, quem precisa de um homem deitado? E com uma criança nos braços. Fiona desembrulhou o papel alumínio com a comida que havia trazido e se sentou em uma cadeira ao lado dele. Sim, sua situação é realmente crítica. Não tem como piorar, não consigo nem acreditar que uma criança pequena possa dar conta de tudo. Eu também não sei como viver, vivi 4 anos com um marido rico, que não me deixava ter filhos, e anteontem descobri que ele tinha uma amante, e ela estava grávida. Então, decidi voltar para o campo, para a minha terra. Sabe, Max, posso ajudá-lo um pouco, vizinho? Vou preparar o jantar, limpar um pouco e cuidar de você. Não seja tímido, sou quase um médico, mas não sou. Enquanto isso, tome o café da manhã. Cozinhei grãos de milho e fiz panquecas. Espero que você goste. Deixe-me ajudá-lo a se sentar. Sim, isso mesmo, e colocaremos um travesseiro sob suas costas. Seu William salvou um gatinho ontem, ele entrou em um poço vazio no meu quintal para pegá-lo. Foi assim que nos conhecemos. Ele é um bom menino, é gentil e adora animais.
E depois do que aprendi sobre você, ele é um verdadeiro herói aos meus olhos. Fiona, sem esperar por uma resposta, ligou para William. Bebê, preciso de sua ajuda. Você é o chefe, não é? Pegue um balde, panos, mostre-me onde tem uma bacia, toalhas, lençóis limpos. Em geral, ajude. Hoje vamos limpar sua casa. William ficou feliz por Fiona estar hospedada com eles por enquanto e começou a ajudá-la com prazer. Os dois fizeram uma faxina, prepararam sopa e uma torta de peixe e cuidaram de Max. Fiona o banhou, deu-lhe um espelho e ele se barbeou sob a pressão dela, e ela cortou seu cabelo e trocou sua cama. O homem estava terrivelmente envergonhado, estava tão envergonhado que uma mulher tão bonita o estava cortejando e sua Eva estava se divertindo em algum lugar. Que vergonha! No final da tarde, Fiona começou a ir para casa. Ela disse a Max: em primeiro lugar, você deve consultar um médico experiente em Sionitz. Em segundo lugar, devemos lhe dar uma cadeira de rodas. Assim, pelo menos você poderá andar e fazer alguma coisa em casa. Você realmente é um herói por ter ficado na cama por tanto tempo. É uma loucura, não é? Eu o ajudarei. Vou até a cidade amanhã. Conheço pessoas na Old of Hope Foundation. Dê-me cópias de seus diagnósticos e documentos. Tentarei obter ajuda. Enquanto isso, comprarei pelo menos uma cadeira de rodas simples. Max quase chorou. Obrigado, Fiona. Não posso acreditar que um estranho queira ajudar assim, de coração. Diga-me, por que você quereria isso? Você sabe quantos vizinhos disseram no início, e aguente firme, Max, nós não vamos deixar você. Mas, no final, a tia Dúzia vem a cada 2 semanas e traz uma tigela de sopa para mim e para o William. Essa é toda a ajuda. Fiona respondeu calmamente. Sabe, Max, é muito importante para mim cuidar de alguém agora e você e William são muito gentis e compreensivos comigo. Então, você me deixará fazer isso? Não posso ficar sozinha entre 4 paredes. Isso me faz pensar em meu marido me traindo e tenho vontade de chorar. Fiona ligou para os fundadores da fundação e marcou uma reunião para amanhã. Ela dirigiu até a cidade logo pela manhã, não tinha outro lugar para ficar a não ser a mansão Lukenol. Afinal de contas, decidiu Fiona, ainda não estou divorciada do meu marido, portanto, tenho o direito legal de estar aqui. Ela entrou no momento em que o carro de Kevin estacionou no pátio. Ele saiu, abriu a porta e estendeu a mão para uma linda mulher morena. Fiona olhou para ela e quase desmaiou. Ela era colega de quarto de Max. Eles tinham muitas fotos um do outro na parede. O marido, ao ver a esposa, também ficou quase sem palavras, pois não estava nem um pouco feliz com o fato de ela ter desaparecido em algum lugar. Kevin também tentou sair de fininho agora. Fiona? Onde diabos você se meteu? Eu ligo e você não atende o telefone. O que isso quer dizer? A mulher apenas sorriu e respondeu olhando diretamente nos olhos. Kevin, pare de tentar fazer comédia. Eu sei de tudo, eu vi você no hotel e também encontrei o teste de gravidez. Portanto, não tente jogar a carta do cônjuge abusivo. Estamos nos divorciando, ponto final. Por lei, todos os bens adquiridos são divididos pela metade. Não quero sua casa nem seus carros. Apenas me pague o que eu disser e vamos nos despedir. E viveremos felizes para sempre. Não se envergonha, senhora, de deixar seu amante acamado e ter um caso à parte? Eva empalideceu e mudou de expressão. Então você também sabe? Como sabe? Quem é você para me dizer como viver minha vida? Ainda sou uma mulher jovem e bonita, e não vou passar o resto da minha vida com um inválido, certo? Fiona respondeu calmamente. Mais do que isso. Que isso fique em sua consciência. Todos eles serão recompensados por suas ações. Não cabe a mim julgá-los. Mas saibam que ambos são canalhas. Bom dia. Kevin sacou a carteira e entregou à esposa um maço de dinheiro, deixando-o cair com raiva. Isso é suficiente? O cônjuge respondeu. Isso é o suficiente. Só para você saber, não sou eu quem precisa do dinheiro, é um homem muito bom que foi abandonado por sua nova namorada.
Então, pense bem, se você estiver com problemas, ela também vai superar você. Eva começou a gritar, a xingar Fiona e a fazer birra. Fiona saiu correndo para a rua e começou a discar freneticamente o número do táxi. Ela estava tremendo e se sentindo muito mal, pobre Max. Ele era o pior de todos. Ele tinha uma cobra em seu peito. Temos que ajudá-lo de qualquer maneira. E é uma pena que ele seja o único que consegue lidar com tudo, e ele tem 9 anos de idade. A primeira coisa que a mulher fez foi ir a uma fundação de caridade e deixar lá todas as coordenadas e cópias dos documentos de Max para ajudar. Depois, ela comprou uma boa cadeira de rodas, muitos mantimentos, os remédios e produtos de higiene necessários para cuidar dele. Não me esqueci de William. Ele comprou algumas roupas normais novas, alguns brinquedos e livros. Fiona foi direto para a casa de Max. William, quando a viu, ficou muito feliz em vê-la e a abraçou como se fosse sua filha. Ele olhou em seus olhos e lhe perguntou: "Oh, você vem nos visitar ou é para sempre?" "Fique. Eu me sinto tão bem com você. Vou ajudá-la em tudo, vou mesmo, e vou parar de ser malcriada. Mas não deixe papai e eu assim, Eva, por favor. Pelo menos ele está um pouco mais vivo desde que você chegou, ele está sorrindo agora." Os olhos de Fiona se encheram de lágrimas e ela abraçou a criança. "Não se preocupe, William, não vou traí-lo nem abandoná-lo. E vou ajudar seu pai, com certeza. Você vai ver, ele vai se recuperar, você tem que acreditar nisso." Quando Max viu Fiona, ele se iluminou e se animou. "Fiona, boa tarde. Estou tão feliz que esteja de volta conosco. Pensei que tivesse se esquecido de nós." "Uau, isso é uma cadeira de rodas? Para mim? Oh, meu Deus, custa tanto dinheiro. Dei uma olhada na internet. Ainda não posso dar a você." A mulher sorriu. "Max, eu não preciso dar nada. Eu faço isso de coração, então não me insulte. Vamos lá, vamos tentar nos mexer, ok? William, vá ajudar." Juntos, eles colocaram Max no carrinho de bebê e Fiona o levou para o pátio. O homem estava soluçando de felicidade, pois não havia saído de seu quarto ou de sua cama nenhuma vez desde a lesão. Max gostava de respirar o ar fresco, olhar as árvores verdes e os pássaros cantando e, pela primeira vez, sentiu vontade de viver novamente. Fiona viu como ele estava feliz e começou a andar pelo pátio com ele e a mostrá-lo. Ela disse: "Olha, você tem que fazer um banco novo e podar os arbustos. Olha, os primeiros narcisos estão florescendo. Não é lindo? Eu os adoro desde a infância. Agora vou levá-lo para passear todos os dias. Amanhã iremos ao rio, à nascente, é tão bonito e tranquilo. E agora vou preparar o jantar. Depois comeremos e eu lhe farei uma massagem. Comprei pomadas medicinais e analgésicos. Você precisa acostumar seus músculos a se movimentar, pois já está bastante rígido. Espero que as dores desapareçam. Não se pode ingerir analgésicos tão fortes o tempo todo." Max não conseguiu conter as lágrimas, que escorreram por suas bochechas encovadas. Ele as enxugou com a manga e sussurrou: "Fiona, fique aqui e viva. Você é como uma fada boa que entrou no meu cotidiano cinzento e sem alegria e pintou a vida de uma inválida desamparada com cores brilhantes. E eu não quero ver Eva novamente. Se ela ousar aparecer, eu a expulsarei imediatamente." A mulher respondeu em voz baixa: "Não se preocupe, Eva não virá aqui novamente. Eu a vi ontem. É um mundo pequeno, você não vai acreditar. Ela é a amante grávida do meu marido. Pode imaginar? É isso que ela faz para viver na cidade. Deve ser doloroso para você ouvir isso. Você ainda a ama? Nós dois estamos magoados com essa situação." Max suspirou e respondeu seriamente: "Não, Fiona." Fiquei até aliviado. Lara e eu nunca fomos muito próximos. Ela só estava interessada no meu dinheiro. William é muito mais inteligente do que eu, ele percebeu isso muito antes. E eu levei você a sério. Sabe, sinto como se o conhecesse há anos. Eu realmente gosto de você.
Eu realmente gosto de você. Mas sei que a vida com um inválido é um sofrimento. E temo que você se canse disso. E você só sofrerá comigo. E se arrependerá de ter me conhecido. Afinal de contas, você é linda, pode facilmente encontrar um homem normal e ter um bebê. E eu, infelizmente, também não sou capaz de fazer isso. Após a cirurgia, os médicos me deram um veredicto. Sou infértil. Havia algo errado com minha coluna vertebral. Fiona virou abruptamente o carrinho de bebê e o olhou diretamente nos olhos. Max, lembre-se de que você não é um inválido, pare de falar assim. Acredito que juntos podemos curar seu invalidismo e colocá-lo de pé novamente. Mas, antes de tudo, você precisa querer isso. Não me importa se você está em uma cadeira de rodas ou se está de pé, você e William são as pessoas mais próximas de mim neste momento. E eu não sou a Eve, não vou trair você, entende? Só Deus sabe se teremos filhos ou não, eles não nascem por capricho de outra pessoa. Deixe-me estar ao seu lado, e não tente calcular tudo com 100 anos de antecedência. O homem pegou a mão dela e a segurou por um longo tempo, apreciando o calor e a suavidade da palma nativa dela. Daquele dia em diante, Fiona, Max e William começaram a viver juntos. A mulher trabalhava como um esquilo em um Fiones, William ajudava em tudo e, em alguns meses, a casa e o jardim estavam irreconhecíveis. Tudo estava bem conservado, as camas estavam niveladas e tudo estava limpo e arrumado. William também havia se transformado, agora ele era um garoto bem arrumado e bem vestido, como todos os outros. Quando Fiona levava Max para suas caminhadas diárias até o rio ou o bosque, os vizinhos apenas o olhavam com um ar de interrogação. Que mulher louca! Tão jovem, tão bonita, por que ela deveria ser um fardo? É a neta dela, ela trocou sua vida com um homem rico por essa aleijada fraca. O que está acontecendo na cabeça das pessoas? Max não é um cara ruim, econômico, mas viver com Fiona Zichon é um tormento. O colega de quarto anterior não aguentou, fugiu rapidamente, e isso foi tudo que viram dela. Logo Olga se cansaria de fazer o papel de Madre Teresa, e William, o trailer também. E apenas o velho os cercou duramente. Por que as senhoras são tão más? Todos nós vivemos sob o comando de Deus. Os problemas podem bater à porta de todos. O que vai apodrecer vivo agora? Veja como ela olha para ele e ele pega a sua mão. É óbvio que eles estão apaixonados. Que nojo, suas galinhas bobas. Elas não querem ajudar, elas lavam seus ossos todos os dias. O idoso começou a visitar Max como um vizinho, e se envolveu com ele para reorganizar a varanda, e a chaminé do fogão foi limpa. Os homens começaram a se socializar. Fiona ficou encantada. Ela recebia o aposentado com chá e bolos, e sempre ficava feliz em vê-lo. Afinal, quanto mais Max socializava, mais ele se sentia bem. Afinal de contas, quanto mais Max socializava, menos ele se fechava em si mesmo. E, pouco a pouco, ele se abre para as pessoas. E o idoso admirava sinceramente a resistência e a coragem da jovem que cuidava de Max de forma tão altruísta. Apenas algumas pessoas são capazes disso. Uma resposta veio da Fundação Beneficente. Os documentos de Max foram enviados a clínicas estrangeiras, e na Alemanha, o professor Sols prometeu cuidar de seu difícil caso. Mas a quantia para a operação e a reabilitação era simplesmente fantástica. A fundação começou a arrecadar dinheiro, mas as coisas estavam lentas. Então, Fiona decidiu incentivar Max a se envolver também. Ao mesmo tempo, ele estaria ocupado, sem tempo para arrependimentos. A mulher pôde ver que o menino realmente tinha mãos de ouro. Ele trabalhava muito bem com a madeira, queimava muito bem. Então ela o pediu em casamento. Ouça, Max, tente fazer alguns caixões em sua oficina, envolva William e, quando eu for vender ovos e verduras, levarei os caixões comigo, o que acrescentará um pouco mais de dinheiro. O homem ficou entusiasmado com a ideia, e tanto ele quanto Fiona se sentiram muito melhor. Cuidados, nutrição adequada, treinamento e massagens aliviaram sua condição, e suas costas não doíam mais como um inferno, ele podia lidar com isso. O trabalho de Max era afiar, e ele mostrou ter talento para isso.
Todas as lembranças eram tão incomuns e de uma beleza de tirar o fôlego que eram compradas com entusiasmo. O tempo passava voando enquanto ele trabalhava e a vida não parecia mais tão entediante. Max estava disposto a fazer qualquer coisa por sua Fiona. Desde que ela sorrisse e estivesse sempre ao seu lado. Ela era uma musa para Max, um estímulo para a vida. Além disso, apesar de sua doença, os jovens se tornaram próximos e agora passavam todas as noites juntos. E Fiona frequentemente se pegava pensando que aqueles 4 anos de vida com o snob Kevin tinham sido vividos em vão. Ela e Kevin nunca tinham sido tão próximos quanto eram com Max. Os jovens se entendiam não com meia palavra, mas com um único olhar. Eles eram felizes juntos, isso era tudo. Mas alguns meses se passaram. De repente, um dia, bateram insistentemente na porta de Max. Era de manhã cedo, e Fiona acordou, beijou Max e disse com relutância: "Quem é ele a essa hora? Vou procurá-lo. Talvez o leite esteja aqui." Uma Fiona sonolenta vestiu o roupão e foi abrir a porta. Na porta, havia um homem excitado e um casal de idosos ao seu lado. O homem e a mulher eram obviamente da idade de Balzac, mas se vestiam com muito bom gosto e muito caro, e nem mesmo uma pessoa muito abastada tinha uma Ferrari de último modelo. O idoso ao lado deles iniciou a primeira conversa. "Bom dia, Fiona. Trouxe alguns convidados para você." Eles andaram pela aldeia perguntando sobre o órfão. No começo, não pensei nisso, mas de repente me lembrei de que Max é órfão, não é? Surpresa, Fiona convidou seus convidados para entrar na casa e começou a perguntar o que estava acontecendo. "Meu nome é Fiona e o nome do meu marido é Max. Ele vai lhe contar tudo agora. Não conheço os detalhes de sua infância. Espere um momento, vou ajudá-lo a se vestir. William, meu filho, venha cá." Ele oferece chá aos convidados e aquece alguns cheesecaques. O ágil garoto imediatamente se orientou e começou a conversar com os anciãos. E Fiona se voltou para Max. "Querida, você tem companhia. Vamos nos vestir e conhecê-los." Um homem e uma mulher, na casa dos 70 anos. Parecem muito ricos. Eles estão procurando um homem da sua idade, um órfão. Max estava perplexo. O que isso tem a ver comigo? Quantos deles existem no mundo? Também não há paz em minha própria casa. Queríamos ficar na cama esta noite, não queríamos? Fiona sorriu e deu um beijo na bochecha de Max. "Não seja malvado. Eu sei que você não gosta de se socializar por causa de sua biologia. Mas já que as pessoas vieram de tão longe, preste atenção nelas. Seria rude pedir que elas fossem embora. Você precisa ouvi-las." Ela o colocou no carrinho de bebê e o levou para a cozinha. Lá, William já estava churiando e contando aos convidados como havia salvado o gatinho do poço. Eles ficaram maravilhados. Ao ver Max, a mulher mais velha respondeu: "Olá. Você é o Max? Precisamos falar com você. Meu nome é Keva. E este é meu marido, Edward. Vamos lhe fazer uma pergunta, não seja indelicado. Por acaso você tem um sinal de borboleta no ombro esquerdo? É muito importante." O surpreso Max tirou discretamente a camiseta e mostrou sua verruga. Era realmente um sinal de formato incomum, raramente se encontra um sinal como esse. Ao ver a verruga, a mulher deu um grito e, de repente, caiu no chão. Fiona entrou em pânico e correu até sua convidada. Ela derramou água sobre a mulher e agitou uma toalha para ela. Seguiu-se um tumulto. Finalmente, a mulher voltou a si e começou a chorar. Em meio aos soluços, ela conseguiu perceber. Filho, nós o encontramos. Edic, conseguimos. Nosso filho está aqui." Max não entendeu. Fiona colocou Valocordine em um copo de água e deu-o para a pobre mulher beber. Quando ela voltou a si, Edward começou a história. "Por favor, ouça-nos. E você entenderá tudo. Embora eu mesmo ainda não acredite nisso. Minha esposa e eu estivemos juntos a vida toda, desde que éramos estudantes. Começamos nosso primeiro negócio juntos, abrimos nossa própria mini pizzaria.
Nós mesmos cozinhávamos, trazíamos a comida, minha esposa era vendedora. Depois, contratamos pessoas, expandimos e abrimos outra e mais outra. Ao longo dos anos, temos uma rede de pizzarias italianas estabelecida há muito tempo. Acho que não é necessário explicar quanto tempo, nervosismo, dinheiro e vida foram gastos nisso tudo. No início, decidimos conscientemente adiar o nascimento de filhos, pois não tínhamos tempo para isso. Mas acontece que as crianças não nascem de qualquer jeito. Já tínhamos ido a tantas clínicas que estávamos desesperados quando, finalmente, Keva ficou grávida por milagre. Vocês não sabem como ficamos felizes. Eu cuidei dela, não a deixei se esforçar muito. Tudo o que eu fazia era comprar. Eu ia até o atacadista e verificava como estava o processo. A gravidez foi complicada, o parto foi um pouco prematuro. Então meu filho nasceu. No começo, ele estava muito fraco, demorou muito para nascer. Estávamos muito preocupados com ele. E então, quando ele tinha meio ano de idade, meu esposo foi fazer um check-up de rotina em uma clínica infantil particular. Eu, como em um pecado, em uma viagem de negócios, em uma reunião com parceiros de negócios, fui. Minha esposa tem seu próprio carro, ela é uma excelente motorista. Vitor estava em uma cadeirinha de criança. Nada prenunciava problemas naquele dia. Mas era inverno, a estrada estava coberta de neve na rodovia, um utilitário esportivo entrou na pista contrária, virou repentinamente à esquerda e, em um instante, estava na frente do carro de Clara. A mulher teve literalmente frações de segundo para desviar da colisão e cair na vala, seu carro voou para fora do asfalto e capotou várias vezes. Keva continuou a história, ela havia recuperado a razão. Bati a cabeça com força na hora, mas não me lembro de nada. Foram os motoristas que passavam que viram a tragédia e chamaram uma ambulância. Recuperei a consciência, mas depois desmaiei novamente e só recuperei os sentidos após a operação, um dia depois. A primeira coisa que perguntei, ou melhor, gritei: "Onde está meu filho, Vitor? Você o encontrou?" Mas todos apenas apertaram as mãos e nem o bebê nem o carrinho de bebê apareceram. Procuramos várias vezes, mas sem sucesso. Meu marido tentou todos os tipos de contato, mas sem sucesso. A polícia encerrou o caso, dizendo que, em um clima tão frio, a criança não sobreviveria, provavelmente morreria, e o corpo e o assento caíram no rio. O acidente aconteceu perto da ponte. Fui tratado em uma clínica neurológica por um longo tempo, achei que não sobreviveria. Eu não queria viver de jeito nenhum. Depois disso, tentamos engravidar muitas outras vezes, mas em vão. Deus nunca nos deu mais filhos. Edic viu como eu estava sofrendo e me ofereceu para adotar uma criança, mas, por alguma razão, eu não conseguia aceitar o fato de que meu filho havia morrido. Aqui, em meu coração, havia esperança de que talvez ele tivesse sobrevivido, talvez alguém o tivesse acolhido. Comecei a fazer trabalho de caridade, temos ajudado os sem-teto e os mendigos por muitos anos, nós os alimentamos em uma cantina especial, nós os tratamos de graça, levamos roupas para eles, não os deixamos morrer. Você sabe quantos aleijados existem entre eles? Havia até candidatos para a ciência. Um dia, uma tragédia abateu um homem, e simplesmente não havia ninguém para ajudá-lo. Ele foi se afundando, começou a se recuperar. E ele foi ladeira abaixo, começou a beber e chegou ao fundo do poço. Recentemente, tratamos um homem sem teto que havia sido mordido por um cão pastor e começamos a conversar. E, de repente, ele começou a nos contar uma história incrível. Disse-nos que há 28 anos havia feito uma boa ação e salvado um bebê que estava morrendo. Acontece que naquela fatídica tarde em que sofreu um acidente de carro, ele estava caminhando perto das barracas dos pescadores. Eles geralmente deixam garrafas e alimentos inacabados, então ele ouviu um leve rangido na neve. Ele pensou ter ouvido um rangido fraco, ou um animal. Mas era um bebê deitado ali, com uma cadeira de criança ao lado. Ele não hesitou em colocá-lo sob o casaco, mais perto do corpo, e correu como vento para o abrigo. Ele o colocou na varanda e começou a bater na porta. Quando viu alguém se aproximando, correu. Ele não queria se meter em problemas com a polícia, pois já havia sido espancado mais de uma vez. Não podíamos acreditar no que estávamos ouvindo, fomos para aquele abrigo,
graças a Deus o gerente ainda estava vivo. Nós lhe pagamos muito bem e ele concordou em examinar todos os arquivos. Foi assim que encontramos você, Max. Ela disse que, depois que você se formou no orfanato, houve rumores de que você tinha ido para o campo. Porque todos pensavam que você tinha sido abandonado por um dos arruaceiros locais. Foi assim que desvendaram a história. Filho, não acredito que estou vendo você diante dos meus olhos. Fale-me sobre você, como cresceu, o que aconteceu com você, por que está em um carrinho de bebê? Max quase soluçou, não conseguiu suportar e se apertou contra o pai, depois contra a mãe, e sussurrou sob a respiração a palavra mais querida que sonhara dizer durante toda a infância, em olá, mãe. Fiona não conseguiu conter suas emoções e chorou também, e William ficou perplexo. Por que estão todos chorando? Está tudo bem. Acho que também tenho meus avós, não é? Bem, isso é ótimo. Tenho tido muita sorte ultimamente. Primeiro a mãe da Fiona apareceu, depois a vovó e o vovô. Max se acalmou um pouco e começou a falar. Cresci em um orfanato desde que me lembro. As babás me disseram que fui deixado na varanda quando era bebê. Às vezes, outras crianças recebiam a visita de seus pais ou, pelo menos, de um parente, mas ninguém nunca veio me ver. Isso era especialmente deprimente e frustrante no dia do meu aniversário. Eu nem sequer o comemorava. Eu não gostava dele. Eu me sentia mentalmente ofendido com meus pais. Eu pensava em por que eles deram à luz um filho, se o abandonaram. Antes de conhecer minha esposa, eu nunca tive uma vida normal. Durante toda a minha infância, eu era como um lobo, sobrevivendo, lutando e brigando por uma ração extra de comida, pois achava que nunca teria pão suficiente. Mudei-me para o vilarejo, construí uma casa, casei-me e a tive. Só que minha esposa morreu de uma longa concussão. E há 6 meses também fiquei inválido, uma árvore caiu sobre mim. Meu parceiro desapareceu, fiquei de cama e o pobre William cuidou de mim o melhor que pôde. Mas o que um menino de 9 anos pode fazer? E então Fiona entrou em minha vida desprezível. Foi ela quem me fez voltar a acreditar nessa vida. Ela comprou uma cadeira de rodas para mim, faz massagens e exercícios, e nós nos amamos. William gosta muito dela, ele a chama de mamãe e a ama também. Foi então que Fiona interveio. Estamos fazendo uma coleta para a operação. Na Alemanha, o professor Solz está disposto a cuidar de Max, mas a quantia é enorme e inacessível. A Fundação Beneficente nós mesmos estamos arrecadando um pouco, mas até agora há apenas 1/3 na conta. E o tempo está se esgotando. O médico disse que, se passarem mais 6 meses, é improvável que algo possa ser feito. Temos que nos apressar, estou tão preocupada que seja tarde demais. Acho que o Max vai se recuperar e andar. Tudo o que temos de fazer é arrecadar o dinheiro. Veja todas as caixas maravilhosas que ele mesmo faz. E eu as estou vendendo. Edward pegou a lembrança em suas mãos e gritou. É lindo, de verdade. Você tem mãos de ouro, filho. Vou transferir a quantia necessária para a operação hoje. Fiona, me dê os detalhes da clínica e as coordenadas do médico. Enquanto isso, prepare-se para partir. Acho que o voo sairá em alguns dias. Fiona ficou chocada. E quanto ao outro dia? E o passaporte? Acabamos de solicitá-lo e há uma espera de 3 meses. E o William? Não deixarei Max sozinho lá, estarei com ele o tempo todo, mas não tenho com quem deixar o William. Ele só tem 9 anos, não é? Keva sorriu. Não se preocupe com ele, nós nos sentaremos com ele. Ele está apenas visitando a avó. Ele não é um neto? Acho que ele vai gostar da nossa mansão. Meu marido cuidará da papelada, não se preocupe. Ele tem contatos em todos os lugares. É só uma coisa pequena. O principal é que você, meu filho, fique bom. Não poupamos dinheiro para isso. Max se agarrou à mãe novamente, como um garotinho. Obrigado a todos vocês, minha família. Há 4 meses, eu estava deitado na cama, sem querer, apodrecendo vivo, e meu pobre filho estava se quebrando em 100 pedaços para me ajudar de alguma forma.
Sinceramente, eu só pedi a Deus uma coisa: em que eu morresse o mais rápido possível e não sofresse. Eu não tinha forças para nada e não tinha onde esperar por ajuda, e agora sou o homem mais feliz do mundo. Tenho um filho, uma esposa muito querida e linda, um pai e uma mãe. O que mais eu poderia desejar? Senti como se todos os meus sonhos de infância não realizados tivessem se tornado realidade de uma só vez. Ainda não consigo acreditar nisso. Seu pai manteve a palavra e, uma semana depois, Max foi operado em Munique. Fiona estava sentada ao lado dele, literalmente colada a ele. Até mesmo os funcionários ficaram impressionados com sua resistência. Ela sussurrava dia e noite o quanto amava seu Max. Isso lhe deu esperança de que ele se recuperaria. O pior começou quando esse momento chegou. Os bipiões eram fortes, mas os músculos estavam atrofiados e não queriam obedecer. Cada passo era uma tortura de dor selvagem. Max gritava, mordia o punho até sangrar, mas suportava tudo. Em momentos de desespero, ele olhava para Fiona e ela sussurrava para ele: "Estou orgulhoso de você e te amo. Você pode fazer qualquer coisa. Vamos dançar a valsa no casamento. Vamos fazer isso mais uma vez, ok?" E ele se levantou e andou várias vezes. Até que, após 2 meses de reabilitação, ele finalmente se levantou e começou a andar com confiança, usando apenas uma elegante bengala. Quando voltaram, mamãe, papai e um feliz William estavam esperando por eles no aeroporto. William pulou no pescoço do pai, como antes, e literalmente se agarrou a ele, com lágrimas rolando pelo rosto. Ele sussurrou para o pai: "Papai, senti tanto a sua falta e a da mamãe. É tão bom tê-los em casa. A casa da vovó e do vovô é ótima. Dá para acreditar que agora eu posso jogar golfe?" Diz o vovô. "Sou muito bom em colocar bolas no buraco." Fiona também abraçou William. "Querida, também senti sua falta. Não o reconheci. Como você está elegante agora, vejo que sua avó está mimando. E que telefone!" Depois disso, Max abraçou longamente sua mãe e seu pai e agradeceu-lhes incessantemente pela ajuda. Keva lamentou: "Por que estamos aqui aglomerados há 1 hora, reunindo curiosos? Tenho tudo pronto em casa, já pus a mesa, por que não vamos cada um para o seu lugar? Vocês, jovens, se importam? O que tem para fazer no campo? Max ainda não pode carregar pesos, e temos todos os confortos da civilização, a casa é enorme, cada um terá seu próprio quarto com varanda. E se você não quiser morar com nós, idosos, podemos comprar um apartamento na área residencial, você decide." Max e Fiona responderam sem falar. "Gostaríamos muito de morar juntos, nos conhecermos melhor e depois veremos." Max ficou de queixo caído com a beleza e o luxo do apartamento. Fiona estava acostumada com isso, pois havia morado em uma gaiola dourada com Kevin por 4 anos. Todos se sentaram para jantar, e Keva fez o que pôde, havia todo tipo de guloseimas. Então minha mãe começou a mostrar ao Max fotos dela quando era bebê. Ele chorou e relembrou. "Aqui, querida, é você que acabou de nascer, uma alta de maternidade. Que pai feliz. Ele está segurando você em seus braços. E este é o nosso banho em você. Você era tão magrinho, como um bebezinho, e gostava tanto da água. Você fechou os olhos e adormeceu. E seu pai e eu estamos fazendo amor." Em seguida, a mulher enfiou a mão na cômoda e tirou uma pilha de coisas de criança. Ela as examinou e chorou novamente. "Não pude jogá-los fora, não pude evitar. Apertei o macaco contra mim e acho que ele tem o cheiro do meu filho. E Dick me repreendeu, não se machuque. E para mim foi como uma válvula de escape. Eu estava chorando muito, e isso parecia me fazer sentir melhor." Ele abraçou Max novamente. "Estou muito feliz por estarmos juntos agora. Eu só me acostumei a chamá-lo de Max, mas na minha memória você é Victor, só isso." Passado 1 mês, Max começou a se dedicar aos negócios do pai e a aprender os princípios básicos da empresa. Ele já sonhava em se aposentar e agora tinha um herdeiro a quem confiar tudo. E Fiona finalmente estava se encarregando da educação de William. Eles faziam muita leitura e matemática.
O menino era extraordinariamente inteligente, embora há muito tempo não tivesse utilidade para ninguém, e absorvia tudo na hora. Ele foi matriculado em uma escola pública de elite, onde as línguas estrangeiras eram estudadas em profundidade. O inglês era surpreendentemente fácil para Petia. Fiona começou a notar uma certa agitação no estômago, um tremor inexplicável. E o tempo todo ela sentia vontade de comer. A mulher decidiu ir ao médico. Ela marcou uma consulta com seu médico de confiança. E foi com a noiva de seu filho para lhe dar apoio. Quando Fiona se vestiu após o exame, o ginecologista, surpreso, até tirou os óculos. Ele disse: "Camaradas, estou chocado. Estamos no século XXI. Minha querida, você realmente não entende o que está acontecendo com você? Como você pode ser tão descuidado com sua saúde?" Fiona ficou em silêncio, presumindo o pior, e Kevas perguntou: "Qual é o problema, Ginny? Você está enlouquecendo? É algo sério? Que doença lhe acometeu?" O médico riu. "Uma mulher está grávida de 16 semanas, o bebê já está se mexendo e ela não entende o que está acontecendo. Moça, quando você teve que se registrar ou não vai se registrar conosco? Você está vindo diretamente para o parto?" Fiona não conseguia acreditar e começou a resmungar. "Eu estava, sabe, salvando meu noivo, eu estava nervosa, passei 2 meses com ele na Alemanha, na clínica, e o ciclo dele estava fora de sincronia, eu entendia. Mas eu achava que era estresse. Mas eu não tinha nenhum sintoma. Nem náusea, nem enjoo matinal, nada. Meu Deus, é verdade? Max ficará muito feliz. Nós sonhamos em ter filhos, eu achava que era impossível por causa de sua cegueira, mas aqui está ele. É um milagre, não é?" Fiona fez um exame de ultrassom que revelou que ela estava esperando um menino. Kevalti chorou de alegria, um outro neto à sua porta. À noite, quando Max e Edward voltaram para casa, Fiona não resistiu e entregou a ele a mesma foto de ultrassom. O homem a virou de um lado para o outro. "O que não estou entendendo?" Fiona riu. "Seu filho. Não está vendo? Aqui está a cabeça, o nariz, as mãos, os pés." Max olhou para ela atônito. "Que criança!" "Os médicos me disseram então, após a operação, que minha função fértil estava prejudicada e que eu agora era estéril." Fiona simplesmente ergueu as mãos. "Não sei, diga-me você. Papai, você não está feliz? William, você vai ter um irmão." O menino imediatamente gritou "Viva!" e correu até o avô para lhe contar a incrível notícia, e Max permaneceu ali como uma estátua. Ele ficou olhando para o ultrassom e sorrindo alegremente. Finalmente, ele abraçou Fiona, acariciou sua barriga e sussurrou para ela: "Agora tenho certeza de que milagres acontecem. Nós vamos ter um bebê. Fiona, temos que nos casar imediatamente. O bebê tem que ter um pai. E você já é minha esposa, só que agora vamos oficializar isso. Então, case-se comigo." Fiona riu. "Eu adoraria, mas quando penso que estou prestes a me divorciar daquele canalha do Kevin, não quero vê-lo." "Dá para acreditar?" Max lhe prometeu. "Vou falar com meu pai, acho que ele resolverá tudo rapidamente e sem o seu envolvimento. E você não pode duvidar de mim, você é minha musa, meu raio de luz, meu ideal, e eu nunca vou traí-la ou trocá-la por outra pessoa. Não me importa o que você será ou como será, porque eu a amo com todo o meu coração e não quero mais ninguém." Fiona se agarrou gentilmente a Max. Ela estava perfeitamente feliz naquele momento e sabia que ele seria seu apoio por toda a vida. Ela não estava nem um pouco brava com Kevin agora, na verdade, estava até grata por essa traição. Caso contrário, ela nunca teria conhecido Max e nunca teria se tornado mãe. E, de repente, ela se lembrou das palavras daquele estranho motorista de táxi, e ele estava bem no meio disso tudo. Tudo se resolve.